O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um pedido da Defensoria Pública da União para adiar o julgamento de Eduardo Bolsonaro. A análise do caso está marcada para amanhã, na primeira turma da Corte. A Defensoria também solicitou que um ministro da segunda turma fosse convocado para ocupar a vaga aberta no colegiado. Moraes rejeitou o pedido e afirmou que o julgamento pode ocorrer normalmente com os 4 ministros que integram a primeira turma. Segundo o ministro, a ausência de um integrante não impede a realização do julgamento e não prejudica o direito de defesa. Eduardo Bolsonaro responde a uma ação penal por suposta coação no curso do processo que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, ele teria atuado junto ao governo dos Estados Unidos para buscar sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, Guta. Nós vamos acompanhar, então, esse julgamento que vai começar na tarde de hoje com a leitura do voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, que mais uma vez protagoniza em um processo os papéis de vítima e de julgador. Um completo absurdo. Esse, inclusive, foi o que ficou exposto no julgamento da Carla Zambelli, da sua extradição pela corte italiana, em que ficou escancarado para o mundo como que o ministro Alexandre de Moraes atua. E agora, novamente, ele se colocando nesse papel e indo a julgamento. Apesar de todos os argumentos trazidos pela Defensoria Pública, que fez uma defesa muito mais do que técnica do Eduardo Bolsonaro. Ele que não nomeou advogado, então, por conta disso, a Defensoria assumiu a sua defesa e, desde o início, fazendo o enfrentamento de questões cruciais nesse processo, levantando as questões de suspeição e impedimento do ministro Alexandre de Moraes e também enfrentando o mérito, dando conta de que a atuação de Eduardo Bolsonaro nada mais era do que uma atuação de um parlamentar, atuando inclusive também no exterior, e que isso não configuraria coação no curso do processo. E ainda que assim o fosse, o ministro Alexandre de Moraes não tem condições para julgar este processo, sequer para ter conduzido as investigações como ele assim o fez, tentando inclusive efetivar a citação ao arrepio da lei, fazendo a citação por edital, sem buscar os trâmites legais, que seriam a citação através de uma carta rogatória. Então, hoje começa mais um espetáculo dessa democracia de bananas que temos hoje no Brasil, em que aquele poder que se diz a salvaguarda da democracia é o primeiro a sepultá-la.